Bom, então hoje o vídeo tem bastante conteúdo sobre gabinete. Como tá aí no título, a gente vai fazer a montagem das minhas peças nesse gabinete aqui, que é o HX600 da Pichau. Mas cara, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse gabinete que vai emendar bastante sobre vários aspectos que eu acredito ser muito importante em gabinetes no geral. Coisas que eu senti muita falta nesse cara aqui quando eu comprei, que por sinal é mais caro do que esse daqui, e que eu acho que se você tá pensando em pegar esse gabinete aqui ou qualquer outro, é muito importante você ficar atento a esses detalhes. E mano, antes de tudo, eu já fiz um unboxing desse cara aqui no vídeo passado, vai estar aqui no card se você quiser ver, mas hoje eu quero focar no review dele e já passar muita dica importante aí pra vocês ficarem de olho. Então, manos, bora lá. Bom, primeira coisa, deixa eu mostrar como é que tá o meu hardware agora, porque eu vou precisar mencionar algumas coisas depois. Bom, a primeira coisa aqui, eu tô usando 9 fãs da Aigo, também tenho essa placa de vídeo, é uma 3080, ela precisa desse suporte aqui pra ela não ficar torta. Se eu tirar esse suporte, a placa dá uma envergada e isso pode danificar a placa com o tempo. Sério, em pouquíssimo tempo, inclusive. É sempre bom ter esse negócio aqui segurando e deixando ela o mais reta possível. Inclusive, isso daqui é um suporte que eu comprei no AliExpress, que é bem carinho, mas ele é mais bonitinho do que o uso convencional. E bom, de resto, o importante é a telinha, que ela fica no espaço da fã. Eu parafusei ela aqui atrás. Como vocês podem ver, ela é removível com esses parafusos aqui. Eu fiz uma estrutura toda pra encaixar ela aqui. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre ela, vou deixar aqui no card também. Mas uma parte importante é que os fios passam por esse espacinho aqui, ó, da GPU. Eu não sei se eu vou conseguir passar por esse mesmo lugar naquele gabinete lá. Vamos ter que ver isso aí. Bom, isso daí que eu acho que era importante eu falar. Agora eu quero falar um pouco das características desse gabinete aqui, que praticamente são só pontos positivos que eu tenho. E eu já vou comparar com o meu gabinete que eu tenho aqui. E até pra ficar mais fácil de vocês entenderem o porquê que eu achei esse gabinete tão bom, eu quero falar primeiro dos preços. Bom, estamos aqui no PC. Cara, esse aqui é o Pichau HX600 e ele tá custando hoje R$429. Eu não paguei, né, a Pichau que me mandou, mas basicamente fui eu que pedi pra Pichau porque esse gabinete me chamou a atenção e agora que chegou eu me surpreendi ainda mais. Bom, vamos lá. O meu gabinete é um Galaxy Glass, que hoje tá custando R$849. Sim, um preço bem alto, mas eu não paguei tudo isso. Eu consegui no dia uma promoção de 600 e alguma coisinha, mas o frete foi para uns 640, o que eu ainda considero um preço bem alto para esse gabinete. Hoje em dia tem opções mais baratas para esse tipo de gabinete todo aberto de vidro, que eu recomendaria você dar uma olhada em todo o mercado antes de escolher um, principalmente se você não tiver uma placa-mãe ATX que nem a minha, né? Se for um pouco menor, tipo a M-ATX. E como a gente pode ver no dia de hoje, o HX tá metade do preço do Galaxy Glass que eu tô usando aqui. E não é muito fácil daqui baixar o preço não, demora, tá? E outra coisa que eu acho importante é a gente olhar o gabinete da NZXT. Ele é muito parecido com esse gabinete aqui, e a gente vai ver que tem muitas características desse gabinete que é extremamente caro, que vai ter nesse gabinete aqui. Eu não vou ficar mencionando todas elas, tá? Porque eu não tenho esse gabinete aqui, mas eu quero que vocês vejam o que esses gabinetes de alta classe oferecem e que também tem nesse daqui. Bom, era isso que eu queria mostrar quanto a preço. E antes de tudo, esse gabinete tem 3 opções, uma na versão preta e uma versão sem LED. Essa versão sem LED muda mais algumas coisinhas, tipo a porta do gabinete ser de puxar e não de tirar. E essas 3 opções vão estar no link aqui embaixo, caso queira dar uma olhada. Bom, quanto a preço, era isso que eu queria falar. Mas se você estiver pensando em comprar peças para computador e qualquer coisa na internet, eu vou te recomendar quem tá patrocinando esse vídeo de hoje, que é a Cuponomia. Cara, é uma plataforma muito simples de usar, você pode baixar a extensão no seu computador e já começar a ganhar cashback nas suas compras. Como a gente pode ver, tem várias lojas que suportam cashback e tem dias que tem super cashback, que vai pra lá 10% e coisa assim. Eu já uso há muito tempo, antes mesmo do patrocínio, e como vocês podem ver, eu já ganhei R$78 utilizando o Cuponomia. E como é que usa? Basicamente você baixa a extensão, é só seguir o passo a passo lá no link que tem aí embaixo. E como vocês podem ver, quando estiver fazendo uma compra, vai aparecer aqui já uma notificação falando sobre o cashback. Aí é só você ativar e pronto, vai aparecer que o seu cashback está ativo. E você também pode sempre utilizar essa extensão para ver os cupons que tem disponível na loja. Ele mostra tudo que tem no dia, inclusive se tiver alguma promoção, sem falar que ele dá alguns cupons exclusivos do Cuponomia. O Cuponomia também tem um sistema de indique um amigo. Se alguém acessar o seu link, você ganha R$5 e a pessoa que acessou também ganha. Então meu link vai estar aí embaixo, caso vocês queiram começar a usar e já ganhar R$5 de bônus. Bom, era isso. Muito obrigado, Cuponomia, pela ajuda e vamos continuar com o vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente ainda tem que montar o computador aqui dentro. Vamos começar pela parte de cima, que esse gabinete ele tem esse filtro de ar. É um detalhe bem legal, nada que impacte muito, mas o filtro dele é rígido, o que ajuda um pouco na durabilidade dele. Tem menos chance de você estragar fazendo alguma dobra. Esse daqui, por exemplo, é bem molenga.
E também acho que contribui bastante com o visual do gabinete. Parece que fica mais bem encaixado do que esse daqui, que às vezes vai ficar um pouquinho torto se você não encaixar direitinho. Bom, aqui em cima também a gente tem esses botões, que eu achei bem interessante, que eles são tipo botão de mouse. Eles não são aqueles botão que afunda e que é bem difícil de apertar quando chega no reset. Aqui em cima tem dois USB 2.0, um 3.1, se eu não me engano é 3.1. E aqui também é um USB-C 3.1. Já é legal de cara que eles colocaram uma opção a mais de USB aqui na frente. É bem raro de encontrar. E outra coisa interessante é que tem um botão de reset e o botão para iluminação. É muito raro ver isso, geralmente é só um botão de reset e não tem um botão dedicado para iluminação. Esse botão aqui ele já vai funcionar com os cabos que já estão conectados aqui, depois eu vou mostrar, mas já de cara, só de clicar nele ele já vai mudar a iluminação dos RGBs do computador. E sim, pelo que eu vi ele tem uma fita LED aqui dentro que ilumina o difusor nessas duas laterais aqui e também tem um RGB aqui dentro. Bom, aqui na frente é uma coisa que eu achei muito interessante, é que ele é totalmente livre aqui na frente, né? Não tem nenhuma ventoinha que vai aqui, a ventoinha vai aqui na lateral e o ar é puxado aqui por trás, né? Igualzinho o meu outro gabinete. Se a gente for ver aqui o NZXT, como vocês podem ver, a fan dele é na frente mesmo. Eu acho que atrapalha um pouco o aspecto visual do computador. Até porque esse tipo de gabinete aqui realmente é um dos mais bonitos, porque você consegue ver tudo por aqui e por aqui também. Bom, vou primeiro para a parte aqui de trás, para depois ir para as laterais. E bom, a gente vai ver aqui de cara os parafusos, eles são bem bonitinhos e ficam alocados aqui atrás. Diferente do meu antigo, que é bem na lateral, onde é bem visível, e sem falar que ele é preto, que atrapalha bastante o visual, na minha opinião. Aqui não é o caso, parece que foi bem pensado colocar um parafuso já dedicado para esse gabinete aqui, né? Inclusive, a palavra bem pensado é uma coisa que define muito esse gabinete inteiro. Como vocês podem ver, ele tem esse desenvolvimento pela Pichau Group. Quer dizer que é um gabinete exclusivo da Pichau e que foi todo muito bem planejado. Eu fiquei de cara com a quantidade de detalhes que eles pensaram quando estavam fazendo esse projeto aqui. Mas aqui a gente tem a parte para conectar as fãs e ela é um pouco maior. Se eu não me engano, isso aqui é para encaixar fã de 140 milímetros. É bem raro ver, mas se você tiver, vai dar para encaixar aqui atrás. E uma coisa muito interessante é que isso aqui é extremamente rígido. Se for ver, geralmente os computadores são bem molengas aqui atrás, porque o metal utilizado é muito fino. E não é o caso desse daqui. Toda a estrutura dele é extremamente grossa, em comparação à maioria dos gabinetes, pelo menos de entrada, né? Como o vidro, por exemplo, que eu vou falar melhor, mas dá pra ver que ele tem 4 milímetros, que no caso desse meu aqui, ele tinha 3 milímetros e inclusive essa lateral de vidro ela quebrou e eu tive que trocar, mas por conta da minha mesa ser de mármore, tá? Não por conta de ser tão frágil assim. Mas é interessante como esse gabinete já é pensado para ser mais resistente. Como eu disse, eu já falo sobre a lateral, mas ela é toda bem pensada para isso. Bom, aqui atrás a gente tem os suportes dos PCI Express. Já vou falar quando tiver na parte de dentro, mas dá pra ver que ele tem um suporte extra aqui. E bom, aqui embaixo a gente tem esse filtro de poeira aqui removível. E ainda por cima, ele é bem grande. O fato dele ser grande facilita um pouco mais a passagem de ar e também deixa o computador muito mais limpo. Eu já fiz o teste nesse meu gabinete aqui. Esse gabinete não vem com filtro lá embaixo. Eu tive que comprar um filtro e fazer o meu próprio aqui. E muda muito. Ter um filtro embaixo é extremamente importante porque é uma das passagens de entrada de ar. O ideal é que toda passagem de entrada de ar tenha um filtro para não sujar tanto lá dentro. E cara, isso daqui é muito mão na roda. Você não sabe o trabalho que é tirar um filtro daqui debaixo desse computador. O único jeito é eu baixar ele, esse trambolho muito pesado, e aí tirar o filtro para limpar. Então ter essa gavetinha para tirar e colocar é muito interessante. Eu recomendo sempre escolher gabinetes que tenham essa opção, principalmente de filtro embaixo e de preferência com a gavetinha. Prático. Inclusive, como eu falei sobre esse gabinete da NZXT, a gente pode ver que ele conta com esses gavetinhas de filtro removíveis. É mais uma característica de um gabinete de altíssimo preço que tem nesse gabinete aqui, que é muito mais em conta. Continuando. Bom, vamos para a lateral agora, que eu tô impressionado e com medo de quebrar ela, porque eu vou abrir ela com uma mão. É bem difícil você conseguir abrir a lateral de um computador com uma mão só, mas eu já vou mostrar que nesse caso aqui é tão fácil que dá para fazer. Começando que só tem um parafuso, não vai ter dois aqui embaixo. Não precisa ter mais um e ter um facilita muito para remoção. Isso aqui é mais para garantia que não vai cair sozinho, mas ele não precisa, ele não cai sozinho por conta que ele tem um ímã. Aqui tem essa alça pra gente remover ele, só segurar e tirar. Eu não sinto que ela atrapalha muito no visual do computador e sinceramente, para alguém que já quebrou essa lateral, eu acho muito legal ter isso daqui. Quando você tá nas fases iniciais de montagem do seu computador, você vai querer muito abrir para fazer alguns ajustes e dar uma limpeza. Ter essa facilidade é muito bom e eu sinceramente queria que tivesse naquele. Outra coisa é que essa lateral não se aguenta que nem essa daqui. Se você não ficar segurando e botar os parafusos, os 4 parafusos que você tem que colocar, a tela de vidro pode cair para frente ou para baixo. Bom, vamos remover então.
Bom, e olha só, vocês verem, tirei com uma mão. E aqui tá os ímãs que seguram essa lateral pra não cair. E cara, baita lateral. Tem todo um reforço de metal aqui em cima e mais um reforço de metal ali embaixo, que serve pra fazer o encaixe ali e também pra deixar mais robusto. É extremamente pesada. Bom, chegando aqui dentro, a coisa mais relevante é o suporte pra GPU vertical. E aqui a gente entra naquele aspecto dessa GPU que eu tava falando. Como ela é muito pesada, você vai ter o problema de precisar de um suporte para manter ela reta, sem envergar com o tempo. Sem falar que se você tem uma GPU bonita, você quer deixar ela o mais exposta possível, que é o caso que dá para fazer aqui. Colocando a GPU na vertical, você tampa os cabos que passam por aqui e ainda garante essa vida útil dela, porque ela não vai envergar desse jeito. O único problema aqui é que você vai precisar comprar um extensor PCI Express, que é consideravelmente caro, mas realmente eu acho muito mais interessante não vender junto com o gabinete, porque aumentaria muito o preço, e vender separado só para quem tá realmente precisando, e aí acaba até para você querer fazer um upgrade no futuro e colocar a sua placa na vertical. Isso é um extra muito interessante, que deveria ter em muitos gabinetes, eu acho muito legal, mas é bem raro de encontrar. E na moral, que o único problema que eu enxergo aqui é que colocando a placa nessa vertical aqui, você vai acabar não conseguindo colocar essas fãs aqui embaixo, pelo que dá pra ver, né? Porque a extensão vai ficar nesse canto aqui. Mas esse seria o único problema, o perda que você estaria tendo colocando a placa nessa vertical. E já como a gente tá falando sobre isso, eu já vou continuar nas fãs. Bom, cabe 3 fãs de 120 aqui, as 3 aqui em cima, um watercooler, mais uma aqui atrás e 2 aqui embaixo, né? Bom, quando se trata de fã, as mais importantes é a traseira, que eu por acaso não vou colocar, e essas 3 que vêm aqui, porque elas são as de entrada de ar. É o que recomenda se fazer, né? Não foi o que eu fiz naquele, mas é o que recomenda fazer e é o que eu vou fazer nisso daqui. Colocar as 3 fãs para entrar ar aqui e aquelas 3 de cima, e essa traseira é para tirar o ar do gabinete. Colocando essas 7 fãs aqui, você já vai ter uma eficiência enorme e não vai ter que se preocupar de colocar essas 2 aqui embaixo. É mais uma questão de estética e por um pouquinho mais de eficiência. Mas como eu disse, eu não vou colocar essas fãs aqui embaixo nessa montagem e vou colocar essas 3 aqui para entrar ar e também vou colocar uma telinha aqui. Tá, vamos para a parte de trás e a última parte. Bom, aqui atrás, nada de espetacular, porém eu acho muito interessante a pintura desse gabinete. Ela não é aquela pintura eletrostática, eu acho que é. Tem um aspecto bem áspero. Essa daqui é bem lisinha. Achei curioso isso daí. É uma sensação muito boa o toque dela. Tem 2 parafusos aqui atrás. Já removi eles um pouco para facilitar. Bom, só remover puxando. E cara, nessa lateral aqui, a gente vai ver que tem o filtro de poeira também nessa entrada de ar. Como eu disse, importante ter em todas as entradas, aqui tem. Não é tão facilmente acessível que nem aquela outra lá de baixo, né? Mas ainda assim, muito importante ter. Você só precisa tirar a lateral aqui pra conseguir limpar isso aqui, né? Bom, e outra coisa é que dá pra ver que isso aqui é extremamente robusto, cara. E dá pra ver que tem uma espessura um pouco superior a de outros gabinetes que eu já peguei. E bom, aqui atrás, esse gabinete também é bem planejado. A gente vai ter um dedo, até um pouco mais, de espaço para trabalhar com os cabos. Muito bom para ter organização. Esses negocinhos aqui, que é para prender os cabos nos amarradores, que também são bem planejados, porque eu já vi muitos desses negócios nos lugares aleatórios. Aqui não, vem passando por aqui, que é onde a gente consegue passar alguns cabos de fã. Tem 2 espaços enormes aqui, que é para passar o cabo do CPU. E cara, tem muitos desses quadradinhos aqui de gabinete que eu pego, que é tão pequeno que não passa o cabo da fonte. Eu fico de cara, que é um trabalhão passar o cabo da fonte aqui. Esse aqui é grande. Tranquilamente passa o cabo aqui. Mais organizadores, mais aqui, todos passando aqui por trás. E o principal é isso daqui. Outra característica que a gente vê muito em gabinete caro, mas não tem naquele, que é esses grandes organizadores aqui para você encaixar os principais cabos. Esses daqui que já vem pro padrão no gabinete e já estão tudo colocadinho e organizado aqui. Mas bom, aqui também tem 2 espaços para SSD. Pelo que eu vi, tem mais alguns aqui também. Você pode encaixar mais um aqui e mais um aqui em cima. E aqui embaixo tem essas gavetinhas para HD. E cara, agora que eu vi, que legal, tem um parafuso para você remover por aqui. Geralmente se remove esse espaço aqui para HD por baixo, dá um trabalhão tirar. Mas aqui não, aqui você tira por cima mesmo e provavelmente deve ser de puxar. Bom, aqui dentro tem essa caixinha. Bom, nessa caixinha a gente vai ter um agradecimento aqui da Pichau, fazer parte do grupo agora. Aqui também tem um manual de instrução. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu nunca vi um manual de instrução no gabinete. Ele vai falar um pouco sobre a montagem. Como vocês podem ver, fala sobre aquela questão que eu disse sobre a passagem de ar, como é que funciona nesse gabinete. Também fala sobre tamanhos e aqui do outro lado tem sobre os RGBs da placa e mais algumas coisinhas aí. Nada demais, mais legal que tem. E aqui vem a parte importante, que ele já vem com algumas presilhas para você utilizar lá atrás e esse pacotinho de parafuso aqui. Bom, a gente tem os clássicos
tipos de placa-mãe e também para colocar fonte e GPU, essas coisas. Mas a gente tem coisas como esse cara aqui, que é um mais longo. Eu sinceramente não sei para que se usaria isso aqui. Eu acho que deve ter uma utilidade aí que eu só não sei mesmo. Também vem esses daqui, que eu sinceramente não sei também para que serve exatamente. Eu nunca precisei muito desses parafusos aqui. Bom, por último aqui atrás a gente tem esses cabinhos aqui que são do RGB. São os que eu já tirei, que tava tudo junto aqui, né? Aqui a gente tem o pino que vai na placa-mãe, que é de 3 pinos. Então a gente vai ver que é ARGB, não RGB normal. Quero ver onde é que eu vou conectar esse troço, porque já tenho tanto RGB no meu computador. E esses cabinhos aqui, ele leva até esse Molex aqui, que você vai conectar na fonte, né? E já tem até um indicativo aqui para você energizar isso aqui pro LED. Bom, e também tem esse adaptadorzinho aqui que serve para conectar na entrada desse botão aqui de LED, né? Esse aqui. E cara, é isso, finalmente terminei. Bom, eu tô até cansado de tanto falar. Eu sei que foi muita coisa, espero que não tenha ficado muito chato, mas eu acho que é muito importante tudo isso aqui que eu falei. Essas característicazinhas desse gabinete são que dão um diferencial enorme para ele. Cara, que coisas que praticamente tudo que eu falei não tem nesse gabinete aqui, tipo desde estrutura, resistência dele, os filtros que já vem por padrão, a espessura do acabamento dele, tanto do vidro quanto desse metal, suporte extra para GPU vertical, quase tudo que eu dei foco nele são coisas que não tem nesse gabinete e que não tem na maioria dos gabinetes que eu já vi. Só vai ter mesmo em gabinetes como o NGXT, que eu usei de exemplo, que é um gabinete com preço muito elevado comparado a esse daqui. Bom, é isso. Vamos começar com a montagem logo, porque vocês devem estar ansiosos para ver como vai ficar o resultado final. Bora lá para começar a desmontar tudo aquilo ali e puxar para cá. Esse aí vai dar um trabalhão.
Bom, estamos de volta. Terminei de fazer a instalação aqui do gabinete e, bom, levou o dia inteiro. Eu tive que fazer algumas adaptações, algumas modificações nos cabos pra conseguir encaixar do jeito que eu queria. Então acabou que eu fiquei o dia inteiro montando isso daqui. Bom, deixei tudo desligado aqui, porque eu quero mostrar primeiro algumas coisas. Bom, a primeira é eu não consegui fazer push and pull, porque o meu radiador não coube colocando ele um pouco mais pra cá, né? Dá pra ver que ele tem duas opções, né? Você pode colocar o radiador aqui ou um pouquinho mais pra cá, nesses furos de cá. Porém, ele não cabe aqui nesse espaço aqui. Daí, nisso aí, eu entro nos únicos 2 defeitinhos que eu encontrei nesse gabinete, que é em questão a esse espacinho. Mano, esse probleminha de não encaixar foi uma coisa muito besta. Deixa eu tirar isso aqui pra conseguir mostrar. Ah, essa portinha aqui tem uma manha para entrar. Deixa eu tirar ela. Cara, é muito bom poder tirar com tanta facilidade. Se você tiver um desses e for encaixar esse vidro, tem que encaixar ele bem certinho aqui, porque senão ele não entra, tá? Mas é só pegar a manha que fica fácil. Bom, aqui no radiador, ele não entrou, o radiador não coube mais pra cá, por causa dessa coisinha aqui, ó, que vai até lá embaixo. Essa pequena partezinha de metal aqui impede. Eu realmente não sei qual é o propósito dela. Se não tivesse essa coisinha aqui, já teria dado pra colocar o radiador mais pra cá e fazer push and pull. Mas na moral, que se eu fizesse push and pull, provavelmente não ia dar pra colocar essa tela aqui, porque não ia caber, ó, tá quase batendo aqui. Daí provavelmente eu ia colocar uma fan só aqui mesmo. Mas eu prefiro deixar a telinha, né? Bom, e o outro defeitinho que eu achei é que essa fan aqui não dá pra colocar os parafusos de cima. Tô com preguiça de tirar tudo pra mostrar. Mas, bom, não dá pra encaixar esses 2 parafusos aqui de cima. Aquele lá e aquele lá. Que também não dá pra ver, né? Mas eu só coloquei os 2 de baixo e pode ver que não tem nenhum problema nisso. Ela fica bem encaixada ali e não tá vibrando nem nada. Isso porque a minha fan também tem essa borrachinha aqui na ponta, que serve pra dar uma amortecida também na vibração. Bom, vou deixar minha conclusão já, antes de mostrar o resultado final pra vocês. E aqui eu sei que vai ter muita gente falando que prefere a aparência do Galaxy Glass, porque sempre tem muito comentário desse tipo, sendo que, pra começar, a aparência é gosto, né? Não tem muito o que discutir aí. Mas sim, você pode preferir o Galaxy Glass com aparência, só que eu queria muito trocar o gabinete, porque eu sinceramente não acho que o Galaxy Glass vale o preço que ele custa. Ele tem muitos defeitinhos em questão de construção que me incomodam e eu fico meio com o pé atrás de recomendar às vezes o gabinete. Se for por aparência, tá tudo bem, você pode ir, mas tenha em mente que ele vai ter muitos deméritos em comparação a um gabinete como esse daqui. E cara, eu gosto muito de trabalhar com computadores, eu acho legal ter essas vantagens que esse cara aqui tem, tipo a da placa de vídeo na vertical, tudo isso custando um preço muito menor do que o Galaxy Glass custa normalmente. Sinceramente, em quesito de construção, eu acho que a única vantagem que o Galaxy Glass tem em cima desse é poder colocar mais 3 fãs aqui embaixo. Tipo, aqui dá pra colocar 2, né, mas você teria que colocar a placa na horizontal. Enquanto o Galaxy Glass só pode na horizontal, mas você coloca as 3 fãs ali embaixo que fica bonitinho. Então, bom, tenha em mente, quando for escolher um gabinete... Silêncio aí, bicho. Tá bom já? Então, tenha em mente, quando for escolher um gabinete, em prestar atenção nessas características, às vezes, que vão dar muita vantagem pra você no dia a dia. Tipo essa de ser fácil de abrir a portinha, ou fácil de trocar os filtros pra limpar, aquele lá de baixo, principalmente. Por último, sobre esse gabinete aqui, é que esse botãozinho aqui, ele já vai funcionar meio que automático, só que pra ele funcionar pelo software do computador, você tem que segurar o botão. Olha só, se eu clicar, ele vai mandar uma informação de cor pro LED, né? Então, se eu ficar clicando aqui, ele vai ficar mudando as cores. Tem vários efeitinhos legais, inclusive, se você não quiser mexer em muita coisa. Mas, se você segurar o botão, ele vai receber a informação de cor que eu tô enviando do computador. E no caso, eu tô enviando a informação de ficar apagado, então ele tá apagado. Vou deixar o resultado aí com vocês e também já vou me despedir. Bom, muito obrigado pra você que assistiu até aqui no finalzinho e espero te ver no próximo vídeo. Até mais! I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.